A imagem mostra uma tabela utilizada em práticas de identificação e descrição de uma rocha metamórfica. Nela é possível verificar um conjunto de parâmetros úteis na descrição dessas rochas. Iniciando com a cor primária da amostra representada na fotografia, cuja cor estabelecida é cinza claro e esverdeado. E a cor de alteração, quando a amostra apresenta alguma feição intempérica. Nessa amostra é verificar algumas porções amareladas, que representa a alteração intempérica de alguns minerais presentes nessas rochas. Quanto à mineralogia, tem-se que a rocha é representada pela maior parte por minerais placóides, como a biotita, cuja estimativa na amostra em torno de 90%. Temos em menor proporção as granadas, que representa 2% da amostra, a clorita, que são os minerais placóides de cor esverdeada, que representa 8% da amostra, e a vermiculita, que dá a cor amarelada à rocha, fruto da alteração da biotita, apresenta uma proporção menos de 1% da amostra. Como discutido no vídeo anterior, essa rocha apresenta uma estrutura típica de rocha cujo protólito é sedimentar. Ou seja, essa rocha tem como protólitos pelitos representados por siltídeos, argilitos e folheiros, cujo metamorfismo produz meta-argilitos, meta-siltídeos e meta-pelitos, que evolui para ardosa, com foliação contínua, clivagem ardosiana, textura microclástica lepidoblástica, representada por sericita, clorita e quartzo como assembleia mineral, em menor proporção, muscovita, que evolui com metamorfismo para um filito, com a foliação espaçada, representada por uma clivagem de crenulação, e textura lepidoblástica, representada por clorita, sericita, quartzo, em menor proporção, muscovita e biotita. Essas rochas são características da face xisto verde. Para um xisto com a foliação contínua, representada por uma xistosidade e textura lepidoblástica, representada por clorita, muscovita, talco, biotita, lepidolita, em menor proporção granada, andaluzita, staurolita, silimanita e cianita. Característico da face anfibolita. Percebam que a nossa rocha apresenta uma foliação contínua, representada por uma xistosidade, uma textura lepidoblástica, fruto da orientação de minerais placóides, como as biotitas, e como assembleia mineral representada pela mineralogia já discutida anteriormente, tem-se clorita, biotita e granada. Logo, tudo indica que nossa rocha represente um xisto, que evolui com metamorfismo para um paragnáceo, que apresenta uma estrutura de bandamento, com textura granulepidоблástica ou granulematoblástica, cuja paragênese mineral é representada pelo feldspato potássico, plagioclásio, quartzo, biotita, oniblenda, granada e epídoto, em menor proporção, ortierita e ortopiroxene. Os paragnáceos são característicos da face anfibolito a granulito. Essa evolução metamórfica para as ardósias produz uma estrutura conhecida como clivagem ardosiana, representada pela transformação dos argilominerais em clorita, que desenvolve essas clivagens na direção perpendicular ao esforço aplicado. Já nos filitos, são comuns as clivagens de crenulação, que são paralelas aos planos axiais das microdobras, produzindo uma clivagem espaçada, que evolui para uma xistosidade no xisto, com a clorita se transformando em mica, quartzo e feldspato. Da xistosidade, temos segregação metamórfica, com minerais máficos, representados por biotitas e anfibólios, segregados em bandas separadas dos minerais félsicos, quartzo feldspático, representativo dos gnais. Como um protólito epelítico, dão-se o nome de paragnais, que pode evoluir para um migmatito, uma rocha híbrida representada em temperaturas elevadas, em condições bastante profundas na crosta terrestre, no limite de transição para o campo de geração das rochas ígneas, quando ocorrem alguns processos de fusão parcial, e esses bandamentos ocorrem por vezes rompidos. Apresentam porções metamórficas e porções ígneas cristalizadas a partir do material fundido. Com base no que foi discutido anteriormente, a rocha não é granular, ela está foliada. Essa foliação é expressa pela orientação preferencial de minerais placóides, no caso as biotitas e as cloritas, que marcam a foliação, e as granadas apresentam o diâmetro variando de 8 mm a 2 cm. Essa rocha não apresenta clivagem de crenulação, não apresenta clivagem ardosiana, não apresenta bandamento típico dos gneiss e apresenta uma xistosidade. E a natureza da foliação é contínua. Quanto ao grau metamórfico, que representa as informações das condições de pressão e temperatura, elas devem ser inferidas das amostras através de duas condições. A primeira delas é a identificação dos minerais índice do metamorfismo, quando o protólito é pelítico. A segunda condição de inferência é o grau de recristalização dos minerais.
Ou seja, na face xisto verde, a ardósia apresenta como mineral índice a clorita e a sericita. Com a evolução de uma estrutura de clivagem ardosiana para microdobras e uma clivagem de crenulação típica dos felitos, as cloritas evoluem para biotitas, que com o aumento das condições de pressão e temperatura desenvolvem uma xistosidade representativa da biotita xisto. Os xistos apresentam uma grande variação de faces metamórficas dentro da face anfibolito, iniciando com biotita xisto, que evolui do grau metamórfico com a presença das granadas, ou seja, uma biotita granada xisto apresenta um grau metamórfico maior do que um biotita xisto, devido unicamente à presença de um mineral índice como as granadas. O mesmo acontece para a biotita granada estaurolita xisto. A presença da estaurolita indica um grau metamórfico maior do que a biotita granada xisto. E o mesmo vale para a cianita xisto, no qual a cianita apresenta um grau metamórfico maior que a estaurolita, consequentemente da granada e da biotita. Já a silimanita mineral índice, que representa um grau metamórfico alto na face granulito, comum nas rochas como silimanita gneiss. A única observação a ser feita é que a evolução do metamorfismo de um xisto, com a presença desses minerais índices, o mesmo vale para os gneiss. Já quando a evolução das condições de pressão e temperatura atinge a temperatura de fusão de alguns minerais dessas rochas, esses gneiss podem ter sua estrutura de bandamento rompidas, deformadas, formando os migmatitos. Assim, continuando a nossa identificação da rocha, e com base no que foi discutido anteriormente, temos um grau metamórfico médio devido à presença das granadas, e a face metamórfica identificada é anfibolito. Textura lepidoblástica, representada pela orientação preferencial dos minerais pacoides, e porfiroblástica devido à presença de grãos que se destacam na textura do mineral, como as granadas. Típica do metamorfismo regional, que é o tipo de metamorfismo que produz a maioria das rochas metamórficas. Com base nas características descritas, podemos identificar essa rocha como uma granada, clorita, biotita, xisto. Ou seja, os minerais que apresentam mais de 1% na sua amostra devem aparecer na nomenclatura da rocha, e sendo aqueles minerais mais abundantes mais próximos do nome da rocha. Aqueles menos abundantes são mencionados primeiro. Portanto, identificando todos os parâmetros das rochas metamórficas, esta é uma descrição. Logo, uma descrição apropriada para essa rocha seria: rocha de cor cinza claro esverdeado, composta de 90% de biotita, 8% de clorita e 2% de granada, com diâmetros variando de 8 mm a 2 cm. Apresenta algumas porções amareladas associadas à alteração tempérica da biotita para a vermiculita, uma foliação contínua representada por uma xistosidade expressa pela orientação das biotitas, e textura lepidoblástica e porfiroblástica devido à recristalização da granada. O protólito é sedimentar, pelítico, com grau metamórfico médio e metamorfizado na face anfibolito. A rocha é originária em condições de metamorfismo regional. Com base nas características descritas, a rocha é denominada de granada, clorita, biotita, xisto. Após a descrição, realiza-se um desenho esquemático, ilustrando as estruturas principais, como a xistosidade e a disposição dos minerais existentes nessas rochas. Por fim, considerando a rocha metamórfica com a seguinte composição mineralógica: 45% de feldspato, 30% de quartzo, 20% de biotita e 5% de granada, vários nomes de minerais podem anteceder o nome da rocha. Assim, os minerais mais próximos do nome da rocha correspondem àqueles de maior abundância, como informado anteriormente. Nesse caso, a rocha da fotografia teria uma denominação de granada, biotita, quartzo, feldspato, gneiss, por apresentar uma foliação marcada pela segregação metamórfica através de um bandamento. Mas, como quartzo e feldspato são minerais intrínsecos ao gneiss, ou seja, eles sempre ocorrem em um gneiss, eles devem ser descartados do nome da rocha. E a rocha recebe a nomenclatura de granada, biotita, gneiss.